Saudações a todos, estamos iniciando mais um episódio do podcast Espiritualidades, comigo, Carlos Biela, na produção e apresentação, e o Cláudio Cardoso na parte técnica. Hoje a gente está com a casa cheia aqui, cheia de amigos, e conto com você que está nos acompanhando para poder participar aqui dessa discussão, faça seus comentários, envie suas perguntas aqui direto do canal que você esteja assistindo, ou então pode mandar diretamente aqui para o WhatsApp do Sintonia no Bem, 64996031234. Memória tá boa. Boa, hein? Ótimo. Não o meu. Participa aqui com a gente. Como eu sempre falo, o programa é feito e direcionado para você. Então, antes da gente iniciar o programa de hoje, convido a todos para que a gente possa nos unir numa oração, pedindo a Deus que nos abençoe a todos, que permita que a gente faça um programa dentro da melhor forma possível, que todos nós possamos externar tudo aquilo que a gente possa utilizar para contribuir, principalmente no que diz respeito ao movimento espírita. Que Deus nos abençoe todos, que Deus possa levar bênçãos e esperança para todos os nossos irmãos que estejam necessitados e, acima de tudo, que o nosso irmão Giovanni, que está passando por dificuldades lá em Goiânia, possa receber em dobro todas essas bênçãos que nós aqui também estamos recebendo. Então vamos lá, hoje eu estou contando aqui com 4 amigos, Carlúcio, Vilmarzinho, Emerson e Elviro, e a gente vai conversar um pouco a respeito daquilo que talvez muitos andam falando, a gente vê muito sobre essa discussão, né, com relação à necessidade de mudanças. E, como título aqui desse episódio de hoje, será que realmente as casas espíritas precisam mudar o seu modelo? Mas antes que a gente entre direto, né, na discussão, uma rápida passada aqui para que vocês possam se apresentar, principalmente para aqueles que não os conhecem, e qual casa que vocês estão representando. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Carlúcio e eu sou presidente do Centro Espírita Fé e Caridade. Boa noite a todos, eu sou o Vilmar Filho, eu estou representando a Casa Espírita Centro Espírita Allan Kardec. Eu estou hoje na gestão como vice-presidente do Centro Espírita Allan Kardec. A nossa presidente é a tia Lília, que não pôde estar aqui, eu estou aqui representando ela. Eu sou o Elviro, representando o Lar Espírita Forças do Amor. Eu, na gestão, eu sou o tesoureiro. Boa noite a todos, eu sou o Emerson e eu represento a Casa Maria de Nazaré. Hoje eu estou presidente da casa. Bom, o que a gente está propondo aqui hoje é essa discussão, né? O que a gente vem muito dentro das redes sociais, vem escutando, inclusive aqui mesmo, né, dentro do próprio movimento espírita nosso, se teria necessidade de alguma mudança no que diz respeito à forma ou o modelo, né, de se levar uma casa espírita hoje. A gente está aqui com pessoas que têm uma certa experiência, o Carlúcio está assumindo agora, né, até pouco tempo, o Vimarzinho ficou anos e anos, o Elviro já tem essa experiência, o Emerson está há algum tempo ali também, eu já tive a oportunidade também de ser presidente aqui do Centro Allan Kardec, e a gente, assim, entende que, às vezes, mudanças são necessárias, mas não são tão fáceis de se implantar. Mas, assim, rapidamente, para que a gente possa começar a discussão, eu tinha até colocado como uma das perguntas a questão das atividades das casas espíritas. Mas para a gente ganhar tempo, e eu vou ganhar tempo, porque o Cláudio nem pôs o tempo que a gente tem, então hoje acho que a gente está liberado aqui. Pode falar até meia-noite. Pode falar direto. Uhum. Já vamos entrar chutando tudo. Principais dificuldades que vocês estão encontrando com relação à direção de uma casa espírita hoje? Começa? À vontade. Bom, eu, apesar de ter pouco tempo na presidência, mas a gente faz parte da diretoria tem um certo tempo, né? E nós percebemos que eu noto hoje um êxodo muito grande, né? Hoje eu classifico antes e depois da pandemia. Os centros hoje, eu tenho feito palestra em vários centros, e a gente percebe
o quanto evadiu-se, né? O quanto as pessoas não vão mais na casa espírita. E eu fico vendo, às vezes é aquela velha história, não é a captação, mas e sim a preocupação quanto a isso. E o que fazer para que você traga essa pessoa? E não, às vezes eu não digo nem novos adeptos, mas aqueles... A história das ovelhas, né? Uhum. Você ir atrás da ovelha desgarrada. O que aconteceu? O que fez, né? Porque a nossa casa, particularmente uma casa pequena, eu devo, não sei se vocês vão falar aí, a maioria tem problemas financeiros, né? É um problema, esse é crônico. Porque a casa espírita, ela não tem fonte de renda. Fonte de renda. Né? Então a gente, por ser uma casa pequena, a gente está conseguindo levar bem isso daí, né? Mas me preocupa muito aonde que eu tenho andado essa evasão, sabe? Essa falta de pessoas participando, bem como, óbvio, aí é um problema sério. Pessoas para gerirem, pessoas para trabalharem, né, em prol da causa. O nosso problema é crônico também, como o Carlúcio disse, em relação à mão de obra de trabalhadores que doem seu tempo para nos auxiliar na gestão da casa. Mesmo o Centro Espírita Allan Kardec tem mais de 90 anos, então há tempo a gente vem buscando não só trabalhadores, mas também pessoas que são simpatizantes, que são adeptas ao espiritismo, para vir participar conosco e também trabalhar conosco. Mas nós encontramos aqui a dificuldade que as pessoas que doem tempo, às vezes, por pequenas coisas, ela bate a mão no seu ombro e fala assim, arruma um bom outro, põe no meu lugar, e afasta. Melindre, né? Melindre, às vezes sente dificuldade em trabalhar com as diferenças. E aqui é o local para a gente trabalhar as diferenças, porque a evolução do ser, ela acontece com as diferenças. Perfeito. E essas pessoas, às vezes, fica com esse receio de estar vindo aqui trabalhar e afasta. E entendo também que com a pandemia dividiu-se as pessoas por vários processos que aconteceu em nosso país e no mundo inteiro. As pessoas resolveram às vezes ficar em casa. Antes da pandemia, a quantidade de adeptos, de participantes que tinha na evangelização, nas palestras, nos trabalhos, nos estudos, era bem maior e diminuiu bastante. A questão da situação financeira, a gente sempre teve, porque o capital de giro de um centro espírita é só através de doação. E às vezes as doações aparecem, às vezes não aparecem, e as nossas despesas são fixas, né? Elas sempre têm água, luz, material de limpeza, material descartável, então sempre precisamos de dinheiro para manter a casa espírita. Mas num contexto geral, a gente vai levando devagarzinho e conseguindo manter a casa de pé. Bem, eu venho um pouco na contramão desse diálogo nosso. Graças a Deus, verdade. A casa ela é bem assistida pelos colaboradores e sempre tem uma procura de novos colaboradores, e temos na gestão uma pessoa
com pulso muito firme. E ela traz isso aí na palma da sua mão. Então a direção da casa, ela procura, diante desse fato que você falou, Vilmar, de um bater nas costas e falar, tô saindo. Ela traz aquele ali, senta aqui. Por quê? Se ela viu tanto que a casa cresceu e ela foi e dividiu em setores. Então hoje tem um setorista, tem um responsável por cada setor da casa. Isso facilitou um pouco a administração da direção. Mas todo aquele que afastou, a presidente tem Resgatado. ela vai lá e busca. O que aconteceu? Vem aqui, vamos... Então temos hoje uma gama de colaboradores. Há momentos que tem aqueles que entra muito afoito e tal, e depois... Então ela já tem é o estudo. Então, primeiro passo para você adentrar as atividades da casa, você vai ficar um período nos estudos. Então, quando você tiver um preparo um pouco melhor, conhecimento das administrações da casa, aí ela vai colocar num setor que adeque mais àquela pessoa, né? Então, graças a Deus, a casa é muito bem assistida por colaboradores. Há esse momento de, eu brinco lá, que são 220 colaboradores, sempre 20 trabalhador. Né? Então, na hora de pegar no chifre ali, às vezes falta. Reduzido, né? Mas é sempre... E essa parte do financeiro, também temos essas dificuldades, mas a gente busca isso aí dentro dos eventos, busca isso aí em cima daqueles frequentadores da casa que sempre estão ali assíduos com a gente e que vai mantendo, como você disse, né, são despesas fixas ali que todos nós temos que ter, né? Isso aí. Eu acho que Gostei do. não, é que eu acho que eu não tô muito na contramão de ninguém, não, sabe? Os problemas crônicos, se a gente for listar, eles são os mesmos, eu acho que de todo mundo. Sim. A questão da falta do trabalhador, não só do trabalhador voluntário, mas do trabalhador compromissado com aquele voluntarismo. Sim. Porque ele hoje é fácil, ele voltar amanhã é muito difícil, né? Esse milindre que a gente falou. O financeiro, eu acho que ele faz parte da vida de todo mundo, da casa espírita, da casa não espírita, da minha, da sua casa. Tem problema. Mas o Maria de Nazaré é uma casa hoje com 30 anos aí, né? Tá muito antes de mim, vai permanecer muito depois de mim. E ela tem uma característica muito marcante, que é o trabalho assistencial, né? A sopa, a cesta básica, todo aquele atendimento bem assistencialista mesmo. E aí eu puxo muito ali o Carlos falou, porque com esse trabalho ainda tão assistencial, a gente tá vendo ela cada dia mais vazia, né? Talvez a maior dificuldade da gestão hoje é essa, né? Como fechar essa torneira, né? Não é nem que é igual, não quero gente nova só, porque essa gente nova é importante, mas como não perder quem já tá lá, porque Sim. Eles estão indo, né? E a gente não tá... Sei que mudanças são necessárias, a gente acabou nos últimos anos fazendo algumas, elas não são bem vistas a todos os olhos, mas como fechar essa torneira? Esse é um dos grandes problemas, né? O movimento espírita, o mundo mudou muito, o movimento espírita também, ele acompanha, né? Depois da pandemia, ele virtualizou demais, numa casa onde é extremamente assistencial, como você virtualiza esse assistencialismo, como você virtualiza a sopa, como você virtualiza, né? Não tem como. E a gente tem visto isso cada dia mais vazio. E um segundo problema, que eu também acho que é crônico, mas pra gente lá é muito sensível, é a questão do jovem, né? O movimento espírita, no geral, ele tem ficado velho. Né? Nós somos os jovens, né? Nós somos os mais jovens. Vê aí o nosso telespectador, que então a gente não tá bem. Você vê, né? Mas assim, como lidar com esse jovem? O que a gente tem para oferecer para ele? Enquanto o mundo digital oferece muito. Esse dia eu tava vendo uma pesquisa do TikTok falando que os vídeos mais assistidos te dão a informação com até 15 segundos. Isso mesmo. Pô, nós estamos aqui há quase 20 minutos e não falamos nem a primeira rodada de fala. Né? E você vê uma palestra hoje de um palestrante X ou Y de 1 hora, 1 hora e meia. Os meninos não querem.
Porque a informação hoje ela é muito rápida, né? Muito rápido, né? Como fazer isso na casa espírita? Como fazer isso numa casa igual Maria de Nazaré? Onde o que você tem para oferecer para eles muitas vezes é pão e leite. Claro que estudo atrelado ao evangelho, ao espiritismo, mas de um ponto prático, como trazer, como não só atrair esse menino, mas manter ele lá dentro, né? Mostrar para ele que aquilo é bom, sim. Né? E não do ponto de vista só espiritual, né? Prático. Então, essa é a dificuldade que a gente enfrenta hoje, que ela é crônica, sim, né? Mas que acho que ela deve ser para nós motivo de progresso enquanto direção, né? Exato. Bom, só uma parte aqui. Um abraço aqui para o Sam, que está nos acompanhando, Maria de Lourdes Costa, Vanessa, minha querida esposa, todos que estão nos acompanhando, continuem, mandem suas perguntas, contribua aqui com o programa. Uma coisa que o Carlos estava falando aqui, desse afastamento, né, dessa perda de pessoas, a pandemia ela nos ensinou algumas coisas, e eu acho que coisas que surgiram na pandemia, elas vieram para ficar. Isso que a gente está fazendo aqui, transmissões de palestras, lives. Isso é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Uhum. E isso foi interessante, salvo engano, o Elahá fala isso numa das palestras, ou em várias palestras. Com isso, nós acabamos fazendo com que o Espiritismo chegasse a pessoas que não são espíritas. Isso mesmo. Ou que são espíritas, por exemplo, a pessoa que está acamada, que não vinha para cá. Uhum. Então ela tem essa oportunidade. Cláudio, você tem noção, mais ou menos, na média aqui, quantas pessoas assistem palestras aqui online? Mais ou menos? Em torno dos 300, 500. Então, todos os canais. 500 pessoas assistindo virtualmente. Nós temos aqui, dificilmente você vai botar isso dentro da casa. Nunca. Então a gente tem essa capacidade também, né, de atingir mais pessoas. Talvez a que tenha mais procura hoje para presencial seja lá no Força do Amor. Mas a gente está levando isso para as pessoas. O problema é fazer com que a pessoa venha exatamente para isso, para trabalhar. E além disso, o que talvez seja mais difícil, que é o que eu estava colocando aqui como sequência, como é que você forma dirigente para a Casa Espírita? Se não tem trabalhador. Como é que você vai... O Vilmar é um dos grandes exemplos. Quantos anos você ficou aqui na direção do Allan Kardec? Na primeira gestão fiquei 16 anos. Não, na nossa casa, por exemplo, nós vamos alternando. Um é o presidente um ano, o outro é o presidente por causa do estatuto. Vamos ser bem claro, né? A gente está aqui a gente está para ser claro, né? Para ser bem claro. O estatuto, porque não pode mais de 2 anos, então você fica 2 anos, aí você muda, o tesoureiro passa para ser o presidente, mas acaba sendo o tesoureiro, ele é só no nome, mas o presidente... Você só faz uma mexida para manter o estatuto funcionando ali, para cumprir a lei, para cumprir a regra, mas você não tem pessoas que queiram assumir. Quando você fala assim, você não quer ser o presidente, pelo amor de Deus, eu não quero isso não. Então, se a gente observar, quase que na totalidade, as casas espíritas, elas fazem isso. Elas vão revezando os membros da diretoria para cumprir o estatuto. Tanto que... Mas novo não tem. Tanto é que as casas acabam sendo associadas com a pessoa. Né? Então, a casa do Vilmarzinho, o centro da Gisele. Porque não muda, né? Então, o que seria de sugestão para que a gente pudesse, sei lá, atrair pessoas que fossem direcionadas para a diretoria? Porque, gente... eu brinco de vez em quando, a gente tá aqui fazendo programa, vários diretores, cai o teto, mata todo mundo. E daí? Como é que a casa Acabou. vai? Como é que a gente faz? Um centro. Aqui vários centros. Vários. O Biela, agora você entrou num ponto chave, eu estava conversando com o Emerson, nós já conversamos várias vezes isso daí. Eu penso que, e eu estou dizendo uma coisa que eu não estou conseguindo,
É aquela velha história. Você tem a ideia, mas você não... Eu tenho a ideia, mas não estou conseguindo colocá-la em prática. Não, isso, eu não estou conseguindo achar uma maneira. Eu penso, e isso a gente já esbarrou, Biela, em várias e várias... bateu em várias barreiras. A renovação, ela é necessária, como você disse, os tempos são outros. Nós vamos precisar atrair o jovem do jeito que a gente vai atrair no jovem. Assim, me perdoe mesmo, mas com as mesmas musiquinha, com as mesmas... É o que a gente estava falando aqui, né? Com a mesma... com a tristeza... A alegria cristã, mas é uma tristeza cristã. Me desculpa a minha sinceridade. Mas é isso. A renovação, a inovação das palestras, a inovação da metodologia. Porque se nós não mudarmos isso... mas aí você pode, eu já conversei com alguns que falam assim, calma. Mas essa calma é que eu acho que está matando muito o movimento. Nós estamos calmos demais. Demais. Né? Aquela velha história. E o espiritismo, ele caiu num comodismo, numa zona de conforto, que você fala assim, ó, não tem ninguém participando da palestra. Calma, tem muitos espíritos encarnados. Enquanto a gente estiver sentado nessa cadeira, nesse comodismo, não tem muito espírito desencarnado, eu estou esquecendo do encarnado. Que ele fornece energia ali. A gente sabe que o encarnado, tem desencarnado que vai tentar assistir às palestras, ele não consegue, porque ele precisa da energia animalizada. Isso aí não sou eu que estou falando. Ele precisa do aparelho fonador, do auditivo, do visual, para que ele assista a palestra. E a minha presença lá? Então, enquanto eu estiver sentado nessa, falando assim, não, tem muito espírito desencarnado, né? Mas essa metodologia, eu penso e estou tentando imaginar e pensar algo que precisa inovar. Nós precisamos trazer o jovem, nós precisamos levar algo diferente que atraia essas pessoas. Precisamos humanizar o negócio. Humanizar. Acolhimento. Diminuir a técnica e aumentar o acolhimento. Isso. Só mais o Forças do Amor, eu digo e repito sempre, vocês conseguiram uma excelência na questão de acolhimento. E isso eu parabenizo toda vez que eu começo uma palestra lá. E eu dou exemplo para todos os lugares aonde que eu vou. Daquela história de estar na porta recebendo, seja bem-vindo. Isso, hoje, faz falta demais nas casas espíritas. De uma pessoa ou pessoas, e aí é onde que se esbarra nos trabalhadores. Né? De acolhimento, de chegar naquela pessoa e dizer, vem cá, o que você está precisando? Né? E dentro desse contexto que você fala que nós não temos essa busca do presencial, então a gente traz esse aí diante da evangelização, por exemplo. Nós temos uma equipe, a Regina que administra isso aí, ela é bem firme também dentro disso. E ela traz como se fosse uma escola mesmo ali, sabe? Ela administra essa parte da juventude muito bem firme. Então é um ponto também que a gente enxerga e fazer as escalas. Hoje ali na quinta-feira nós temos ali a evangelização do bebê até o jovem. Os jovens. Mas eu posso jogar uma como diz assim, fazer um papelzinho aqui. É aquela velha história. Você vende mais, o Tostini vende mais porque está fresquinho ou está fresquinho porque vende mais? Vocês têm muita evangelização porque vocês têm muito pais participando. Se você não tem um pai participando, obviamente você não tem como trabalhar em evangelização porque você não tem. Então, já entrando nisso aqui, primeiro, agradecendo aqui a Maria Arlete Santos Lima, que está nos acompanhando, a Lilian, que é presidente daqui do Allan Kardec. O Vanderlei, nosso amigo, fez a seguinte colocação: o caso em especial ao Forças do Amor não se deve ao caráter de cura que eles trabalham e que há uma procura muito grande? Sim.
Ela Total, tem né, Elvira? um chamamento Sim. muito grande em função disso. De ser o Trabalho do fenômeno. trabalho de cura. De cura, né? Tratamento, De né? tratamento. Então vai muitas pessoas. Você vê, você faz palestra direto lá. Principalmente à tarde. Você chega lá, 2 horas, o palestrante chega ali, ele dá uma olhada, tem 3, 4. Passa ali 20 minutos. À Lota. tarde tem 80, realmente. 100 pessoas. Né? Então, pelo tratamento, ele vem esse. E eu noto que tem muitas pessoas que nem espíritas são, né? Interessante isso. Vou colocar vou jogar uma bola para a gente discutir aqui a respeito disso. A questão que o Elvírio falou, os dirigentes estão ficando velhos e quem são nossos substitutos? Nós estamos tentando através da evangelização do jovem, mas o Emerson já colocou a questão da dificuldade do jovem, porque ainda não falamos a linguagem do jovem. Sim. Nós estamos tentando falar a linguagem deles. Mas vamos pegar como exemplo a Mansão do Caminho. Lá a coisa funciona bem. Por quê? Porque existe os colaboradores que doam os seus tempos, mas funciona a padaria porque os funcionários são remunerados. Funciona o hospital porque os funcionários são remunerados. Funciona a escola porque são remunerados. O Elvírio acabou de colocar aqui a questão que ele funciona como uma escola. Mas ele precisa do recurso para pagar o material pedagógico para essas crianças. E isso eles estão tirando através de doação. Mas vai chegar um momento que vai crescer que não vão dar conta. Por quê? Porque não tem o capital de giro ali, porque o capital de giro é em cima da doação, entendeu? E a Mansão do Caminho, se os colaboradores forem trabalhar, funciona. Se eles não forem, funciona também. E o Divaldo, na época, criou-se no centro um prédio onde ele construiu salas para alugar para manter. Então eu acho que as casas espíritas têm que começar a pensar nessa questão de arrumar recursos para buscar esses colaboradores para serem remunerados. Por exemplo, o Elvírio tem os afazeres dele. Então, às vezes, ele tem que deixar os afazeres para vir acudir a alguma coisa que aconteceu lá, uma caixa que quebrou, uma torneira que estragou, entendeu? E às vezes está no momento que ele não pode, ele tem que arrumar alguém, e às vezes paga do próprio bolso. Muitas Ele, vezes, o Carlos, então tudo isso acontece. Então, Como já aconteceu, já né? aconteceu Vilmar? várias vai vezes. acontecer E muito. vai acontecer. O Bela passou por isso aqui também. Então, essa é uma questão que a gente tem que estar sempre pensando em buscar. E eu, antes de estar aqui, eu estava conversando até com o Vanderlei essa questão, entendeu? Os pastores, os padres são remunerados. Então, ele tem o tempo para acolher as pessoas, entendeu? E aí, a Gisele tem o trabalho do atendimento fraterno, ela tem que deixar a família dela, ela tem que deixar os afazeres para estar ali acolhendo aquelas pessoas. Entendeu? Então, tudo isso aí, às vezes, vai criando transtornos também. E correndo com quem quer entrar, né? Vilmar? Que não quer Correndo, isso, justamente. Né? Então, a gente tem que começar a pensar, montar estratégia para que a gente possa atrair essas pessoas também para vir aqui. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa chega aqui no centro e não tem ninguém para receber, não tem ninguém para acolher ele. Às vezes ele está com um transtorno aqui, aí ele vai, assiste a palestra e volta do mesmo jeitinho para casa. Certeza. Porque não tinha alguém ali falar o que você está precisando, às vezes é a primeira vez, o que nós podemos te ajudar, meu irmão, o que está passando na sua vida. Às vezes ele está precisando só de um abraço, de uma palavra de conforto, e às vezes não tem essa pessoa aqui. Então, os espíritas têm que mudar a maneira de acolher as pessoas que adentram as casas espíritas. E não sei se você também pensa, a gente tem notado e vendo, pelo menos a gente que faz palestra em vários lugares, a gente tem notado essa falta, né, Marcelo? Tem, a gente tem notado essa falta. O Elvírio falou da casa Força do Amor. Esses dias falando com o Elmer, a gente tava falando sobre cada casa tem seu coração, né? Cada casa
pulsa alguma coisa Sim. mais que a outra. É. Sim, o tratamento, a sopa, etc, né? Uhum. E às vezes, por causa de um determinado trabalho, a gente fecha, né? E esquece de ver o ser humano além daquilo. Então, quando ele vem me buscar para uma cesta básica, o que ele é além daquele pedido de cesta, né? Porque a gente precisa começar a ver além das pessoas. Esse acolhimento, o bom dia, seja bem-vindo, ele tem que vir com além do bom dia, seja bem-vindo. É o Eu digo, quilômetro a mais né, que a gente... o trabalho de doutrinação no trabalho mediúnico, quando você deseja aquele companheiro, deseja que ele seja bem-vindo, não é da boca para fora, ele tem que se sentir bem-vindo. Por que a gente não faz com o encarnado? Né? Como a gente não consegue perceber nele Sim. que ele não tá bem, né? Justamente porque a gente tem afazeres demais. Eu falo como diretor da casa, né? Tem dia que eu chego 6 horas da manhã lá no centro e eu já tenho 8, 10 funções que eu preciso completar ali até às 7. E se a pessoa fala pra mim bom dia, eu falo só, rapidinho, peraí só um pouquinho, já vem. Porque tem realmente uma carga natural, porque passei a semana inteira pra resolver aquelas coisas. Então falta esse acolhimento, porque a gente a gente separou algumas coisas, a gente tá muito técnico, a gente tá muito mecânico, é essa palavra, sabe? Eu a gente não penso, consegue só te interrompendo, é colocar teoria demais e prática de prática menos. de menos, né? Eu falei com o Carlos lá no Juninão, a gente tem evangelho, e tem evangelho teórico, né? Você fala assim, capítulo tal, sei, fala isso, e o outro, tal. Mas a gente tem que lembrar um pouco do Francisco de Assis, né? Quando ele fala, Senhor, fazei de mim instrumento de paz. E essa é ferramenta literal, né? Se colocar em prática. Levar, né? Enquanto eu não for esse instrumento, eu não consigo perceber no outro. Talvez eu não estou em paz, né? E como é que eu vou perceber no outro? Como é que eu vou passar essa paz? A Casa Espírita, eu acho que ela foi o que me acolheu e foi o que me levou para a Casa Espírita anos atrás, foi ver essa simplicidade que ela tinha, né? De ser esse instrumento de paz. E a gente realmente, sei lá, por tantos motivos, né? Pessoais e não pessoais, a gente deixou, eu acho, de ser esse instrumento de paz. A gente é muito técnico, muito metódico, e a gente esquece do instrumento básico, que é essa paz cristã, né? E o Elahá tem batido nessa tecla, hein? Bastante. Ele tem batido na tecla Tem falado muito isso. Nós colocamos o Espiritismo para dentro. Ou seja, com o aprendizado. Nós estudamos, montamos grupos de estudo, que não está errado, de jeito nenhum. É necessário. Mas está na hora de nós colocarmos aquilo que a gente aprendeu, colocar para fora. E é uma das coisas que e eu me incluo nessa, nós não estamos sabendo. Nós não estamos entendendo como fazer. Né? O que a gente sabe, mas como? Nós estamos guardando esses conhecimentos Como um baú. no nosso intelecto, Isso. né? E não estamos colocando ele, às vezes, na vivência. Na vivência. Eu até tinha colocado aqui, ó. Antes, um abraço aqui para Maria Arlete Santos Lima, que está nos acompanhando, e a Gisele, lá do Forças do Amor. Boa noite, irmãos. Que Jesus nos fortaleça nessa belíssima caminhada de aprendizado. Estamos todos aqui, né? Aprendendo sempre. No Facebook aqui tem o Fernando Fala aí. Malta, que está aqui, ele disse aqui, mesmo sem ajuda, já faz um belo trabalho. Imagine se cada um ajudar um pouquinho, o quanto poderia ser feito, né? Com certeza. Com relação a isso, eu tinha colocado aqui, ó. Se a gente pega lá a parábola do semeador, nós vamos ver que tem 3 elementos. Tem a semente, tem o solo e tem o semeador. Nós que estamos dentro do movimento espírita, como é que a gente está semeando? Nós estamos jogando a semente ou nós estamos plantando? Então nós temos também que pensar de que forma nós estamos levando isso. É como você falou, eu tinha colocado aqui e a gente já discutiu isso. Por que eu não coloco uma pessoa na entrada do centro aqui para receber? Eu falo muito isso. Quando eu saio da minha casa para assistir uma palestra, eu já estou sendo acompanhado, eu já estou fazendo um tratamento. Mas quando eu entro na casa que alguém me recebe, é onde vai um diferencial, né? diferenciar tudo. Então, qual que é a dificuldade? É a falta de gente? Eu acho que Ou é falta de visão nossa? Não, eu acho que é falta de gente. Você sabe por quê? Porque eu penso, quando você diz assim, eu saio de casa já preparado, mas e aquele que não tem essa... Nós entendemos isso, mas e quem não tem, e olha que é muita gente Não, que eu falei tem. no seguinte sentido. Eu saio da minha casa, quando eu falo eu vou no centro. Isso. Eu já comecei a fazer um tratamento. Isso. Quando eu escolho ir no centro, na igreja, onde é... Eu já venci um monte de barreiras, Sim. um monte de não. Quando eu escolhi. Isso, quando eu optei a ir.
E aí eu já venci um monte de não vai não, não vai não. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. O time seu vai jogar naquela hora, ou chega uma visita, ou seja alguma coisa. Você venceu isso tudo para ir na casa espírita. Aí você se enche de vontade ou não, porque às vezes você vai na força do ódio, como diz o outro, né? Você vai procurando algo, porque o Haroldo ele fala que antigamente nós íamos no centro espírita para procurar uma cesta básica, um agasalho. Hoje, a gente procura o centro espírita para não enlouquecer. Tem muita gente que faz isso. Ou para diminuir a loucura. Ou para diminuir a loucura. Aí essa pessoa chega, aí ela chega e fica assim, onde que eu sento? Onde que é aqui? Para onde que eu vou? Qual o corredor? Eu posso sentar aqui? Não posso sentar aqui? Ou seja, você imagina alguém que já está perdido, que não acha uma bússola, porque muitas das vezes essa pessoa que está na porta esperando, recebendo, é uma bússola. Ô irmão, vem cá, aquilo você já desarma, você desmonta muita coisa. Sim. Mas é um ponto que às vezes está passando ali na porta do centro, uma pessoa dá uma parada ali, nunca foi, mas Isso. olha, você cumprimenta e convida. Sim. Né? Porque a gente partiu da premissa daquela pessoa que vai ao centro porque ela quer ir ao centro. Isso. Né? E aquela que não quer? Que não quer ir. Ela tá tá indo passando ali. na marra, Uhum. ou nem indo, ela tá passando, né? Ou aquele igual o nosso lá, ela tá indo porque tá com fome, porque tá com uma necessidade, ela nem gosta daquilo ali, mas ela tá indo, Exato. né? Porque é engraçado, na palestra tem 3 pessoas. No salão, na hora da comida, lotadinho. Isso. 150. Aí. Exatamente. né? Bom, o tempo está passando rápido aqui. Eu já quero entrar numa outra situação. Nós estamos aqui representando 4 casas que são, no meu entender, bem estruturadas. Uhum. Mas a gente sabe que aqui em Jataí nós temos dezenas de casas. Algumas bem pequenas, algumas que passam por dificuldades muito, muito, muito maiores do que a gente vem discutindo aqui. Com certeza. União das casas. Tá faltando isso aqui? Já teve. Vou começar, Biela. A gente percebe, eu vou dar um termômetro, Juninão. No Juninão. Quantas casas foram? Nós somos quantas casas espíritas? 22? Era 22. Eram na 22. Na FEGO, né? Mas é disso aí para FEGO mais. não tem 10 hoje. Acho que são 23. No site da isso é FEGO não 22, tem 10. 23 casas. Mas nós somos acho que 22 ou 23. Nós tínhamos 4. Você está entendendo? Por N razões. Entendeu? Mas o Emerson conversou muito disso e eu entendi totalmente. Mas a gente percebe que eu te falo para você, o cara fala assim, você conhece a fulana? Porque igual você falou, o centro fica o centro é o nome da presidente. Eu falo, não. É falha nossa de ir visitar. A gente está falando, o que eu estou dizendo, eu tô me inserindo no contexto totalmente. Como a gente fica preso, às vezes, num mundinho. Num Sim. mundinho em que a gente alia das casas que você dá palestra, nas casas que você foi, mas e as outras? E eu percebo, Biela, que, como o Vilmar falou muito bem, dos milindres e dissidências. Se nós pegarmos as histórias das religiões, e você sabe muito bem disso, uma religião praticamente é a mesma da outra, mas montou-se a outra por uma dissidência, Sim. por uma discordância de uma vírgula. Então, A própria Umbanda, ela nasceu de uma dissidência do espiritismo. Isso. Ela tomou um rumo outro porque rumo, não isso. aceitaram Não, fazer uma a gente reunião. percebe aí o protestantismo, Dentro do protestantismo, então, tem demais, né? muito. Então nós percebemos que a gente às vezes fala, tal, mas se nós olharmos para dentro, olhar para o próprio umbigo, isso é o mais comum, como a Vilmar falou. Não, eu não vou sair, né? Eu não aceito isso, eu vou sair. Mas ele não. Abrir meu centro espírita. Isso, eu vou abrir o meu, ou então eu vou passar para tal casa, vou passar para tal casa. Quer dizer, e isso nos dividiu. E se nós pegarmos a doutrina como um todo, essa não é mas nem de longe, o que prega a doutrina. Mas nem de longe. Fora da caridade, não. Não há salvação, não tem jeito. Mas divide porque eu acho que nós somos
naturalmente divididos e divisíveis. A gente não consegue se enxergar como iguais. Essa é a diferença. A gente ainda consegue... qual que é o seu endereço? Qual o meu? Né? A gente se divide por números, por RG, CPF, etc. É natural nosso. Né? E é uma natureza que a gente precisa realmente combater enquanto espíritas, eu acho. Mas a gente... Você fala assim, eu sou espírita. De qual casa? Isso. Faz diferença? Você né? entendeu? Não É faz o que diferença. aconteceu com as outras religiões. Então, Você é de qual? Sou de tal. Ah, não, a sua Bíblia não é igual à minha. Exato. Como que não é igual? É a capa. Então, assim, acho que essa divisão, enquanto a gente não trabalhar isso enquanto natureza humana, né? De olhar, não, nós somos humanos, ponto. Ah, mas eu torço pro Flamengo e o outro torce pro... Não faz diferença, né? Essencialmente, a gente devia ter uma igualdade de humildade, de humus, né? A gente não se mede assim, a gente se mede de cima, né? E pela quantidade de casa que tem em Jataí, que nós acabamos de falar aqui, eu acho que se a gente tivesse unido essas casas, seria menos casas com mais forças para ajudar as pessoas. Existe muito individualismo nas casas espíritas em Jataí, muito pertinho da outra. Uma né? muito pertinho, que a gente podia trabalhar isso aí junto. Eu acho que se a gente tivesse unidos, a gente conseguiria fazer muito mais para as pessoas e para o espiritismo, entendeu? Não só na divulgação, você vê, eu vejo na Sintonia do Bem, nós temos uma rádio aqui que poderia ser uma fonte de fornecer divulgação para todas as casas espíritas. E, infelizmente, às vezes as pessoas têm preconceito e não aceitam. Então eu acho que tinha que unir todo mundo e fazer um trabalho só. E eu acho que o céu tentou. É onde eu ia entrar. Nós tivemos 2 experiências com conselhos aqui no passado, que não funcionaram. Não funcionaram. Talvez pelo método de trabalhar. Sim. Mas vocês entendem que haveria necessidade de ter ou um conselho ou uma união espírita que seja, mas que a gente tivesse algo que buscasse essa união, algo talvez não oficial, como a FEEGO, que também não consegue fazer essa união. Acabei de falar aqui, se você entrar no site da FEEGO, acho que aqui se tiver 10 casas, incluindo o albergue, que é colocado lá. E dessas 10, acho que tem 2 ou 3 que está regularizada. Então, e as outras, que nem fazem parte? Então, teria necessidade da gente criar um outro? Uma união das casas, juntamente com um conselho desse aí, eu acho que as casas seriam muito mais fortes. E não só as casas, o espiritismo de Jataí seria muito mais forte pela quantidade de pessoas e a quantidade de centro espírita que tem aqui em Jataí. Eu acho que seria muito mais forte. Eu acho que nós seríamos a cidade do estado de Goiás com mais divulgação e trabalho do espiritismo. E essa divulgação, ela poderia ser todo mundo junto. Então, mas se a gente já está notando que dentro das casas está difícil de fazer essa gestão, você imagina, como é que a gente conseguiria fazer isso na cidade? Mas você pega os advogados, tem a OAB. Os médicos têm o conselho, o CRM. Sim. Os dentistas têm o CRO. Todos os segmentos, ele tem algo que aglutina e que trabalha por ele. Né? Você percebe aí, os católicos têm, os evangélicos têm, e a gente percebe que nós não temos. Não é verdade? Uhum. Então, algo ali para si, olha... esse conselho, ou seja, o que quer que seja, chega, tá com um problema assim, vamos ajeitar isso daqui. Eu vejo isso, é necessário? Acho que sim, mas eu acho que existe um excesso de técnica. Esse excesso de técnica afasta as pessoas, afastando as pessoas, elas não se unem. Verdade. Os advogados têm a OAB, eu sou advogado, Uhum. e quando a gente reúne os advogados, lá é como se fosse uma reunião de amigos. A gente fala de processo, a gente fala de carteirinhas e problemas, mas a gente consegue não só se ver como iguais, mas um não ensina o outro a trabalhar. Né? No espiritismo, eu acho que nesses conselhos, e uso a FEEGO como exemplo,
existe um excesso de técnica. Por que aquele grupo que o ano passado estava até indo bem, não foi, que o Marcos Santana foi presidente da regional, né? Excesso de técnica. Ah, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Assim eu não consigo. Né? Ah, então não, se não for assim, não serve. Ponto. Não foi pra frente. Eu até tinha sugerido, um tempo atrás, da gente buscar, não com um nome de conselho, uma união espírita municipal, local, algum termo, para mudar até a forma de entender. Porque às vezes você fala, não, um conselho espírita, muitos no passado, eu acho que arrepiavam quando falavam, o conselho está vindo aqui na minha casa, né? Falei, nossa, eles vão ver que está tudo errado. Não é essa a ideia, né? Mas talvez é porque foi, né, Bia? Assim, se a pessoa teve esse receio, ela não inventou isso, às vezes, é porque teve. Né? Mas é isso que eu falo. Eu cheguei a ser do conselho, que eu fui aqui, da assistência, como é que fala? Promoção e assistência social, né? Uhum. Eu era o representante aqui da 24ª. Eu tentei, com todas as casas que eu tive contato, que eles me passassem os dados para que eu colocasse na FEEGO, para poder fazer com que eles ficassem oficializados. Não foi. Ninguém quis. Porque parece que tem um receio de falar Sim. assim, se eu regularizar a situação dessa casa aqui, eu vou ser fiscalizado É muito pela medo. federação. Né? Vocês lembram, não lembro quem que estava no conselho aqui, nós chegamos a fazer reunião em casa espírita, que o dirigente abria a casa, a gente entrava para fazer a reunião, o dirigente saía e voltava para fechar. Não tinha ninguém da casa ali. Então, que sentido, né, que você tinha? Talvez o partir do princípio desse excesso de técnica, que antes de chamar essas pessoas para um conselho novo, uma união, eu acho que o nome é tão indiferente que tem que chamar pato, que não faz diferença. Isso. Mas por que a gente não... Nós somos 5 aqui hoje, e em 1 hora a gente já falou de tanta coisa, Verdade. né? Por que a gente não chama para tomar um café? Por que a gente não chama para comer um biscoito lá no Maria de Nazaré, lá no Allan Kardec? Lá no Mas essa é a minha ideia, né? Você sabe que eu falei que um dia eu falei assim, o povo hoje, ele só reúne, pode observar, vamos ter uma reunião da empresa, vai ter coffee break? Então um dia eu falei isso, quase apanhei, né? Mas eu falei assim, vamos fazer algo tipo uma reuniãozinha mesmo, com biscoito, com café, com salgadinho, com alguma coisa. Isso, técnica, sabe? Né? Às vezes o informal, às vezes traz o formal. Não, porque... e o informal ele existe, né? Ele na prática. O formal, talvez ele é tão formal que você não consegue fazer ele existir. Porque muitas vezes, eu até falava muito isso, você pega uma casa pequena aqui, que é aquela de um quarto dentro de uma residência e tal, que ela tem uma dificuldade tão grande que as outras casas talvez já passaram por aquilo, então ela consegue ajudar. Você faz palestra em vários lugares, eu faço também. Então, você está precisando, procura, faz uma relação desse conselho, dessa união e tal, e passa para as casas, precisa de alguém, procura aqui. Ó. Porque dentro da federação, na FEEGO, tem canais de auxílio... Você tem até auxílio jurídico, eles têm financeiro, né? jurídico. A gente já trabalhou isso aí, já recebeu auxílio financeiro da federação, mas você tem que... Você escuta assim, não é burocrático demais, mas porque se fosse fácil demais, os outros recebiam. Mas eu falei com o Carlos no Julinão isso, a gente se afastou muito do cristianismo primário, muito de Jesus em si, né? Jesus ia pregar, Jesus ia reunir o grupo dele, Jesus sentava na pedra, Jesus reunia na beira. Ele não sentava ali em Cafarnaum, na casa de Pedro, porque lá era o melhor lugar. A mãe de Pedro fazia muita comida, né? Ali era beira-mar, era um lugar mais fresco, era passagem, quem poderia passar e seguir. Simplicidade, praticidade. Sim. Sem dificuldade para ouvir, sem dificuldade para falar. Tinha um pão, tinha um peixe, tinha alguma coisinha. A gente precisa disso. Né? A gente não, nós botar uma coisa muito técnica, com muita coisa bonita, né? Esquecemos esse toque da alma humana, né? Sim. E isso, enquanto diretores, se eu tiver um conselho espírita local, quem será o presidente? Faz diferença. Se você não tiver isso num café, num coffee break, ninguém vai. Se não tá tendo na casa espírita, Exatamente. vai. Aí então, que não vai mesmo. Se não pegar no laço
também não vai, né? Então tem que ser Mecanismos, tem que criar na mecanismos para que isso atraia. Realmente né? no tete a tete, no mais simples. Bom, o tempo está esgotando e minha garganta está indo embora aqui. Porque o ar-condicionado Eu acho que eu fica tenho prazo de validade aqui também. Para a gente fechar aqui, o tema desse episódio é exatamente isso. Se nós precisamos mudar o modelo das casas espíritas de uma forma rápida, precisamos mudar o modelo das casas espíritas? Eu penso que e radical. Eu penso que na demanda com os jovens, na inserção da internet, na modernidade em tudo, mas como o Emerson falou, dentro de uma simplicidade. Então eu penso, e eu não vejo outra forma, Biela, eu acho que é necessário mudanças radicais. Eu acho que tem que mudar as pessoas. Os espíritas têm que mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, como foi colocado aqui. Acho que tem que mudar as suas condutas, mudar os melindres, mudar o medo de se copiar. Eu acho que tem que se unir, eu acho que tem que sentar, como o Emerson falou, e trocar ideias. Eu posso te ajudar nisso, você me ajuda naquilo, entendeu? Porque dessa forma, você consegue motivar os que vêm, motivar o jovem, falar as linguagens dos jovens, porque nós não estamos sabendo falar as linguagens dos jovens, dar condições para os evangelizadores trabalharem, entendeu? Melhorar a maneira dos estudos, de que forma que eles são colocados, e eu acho que dessa forma, se cada um de nós nos propor a mudar, a casa espírita, ela vai ter uma mudança. Até a linguagem, né? Vai ter a mudança normal. Eu acho que você falou a palavra-chave. Se cada um de nós olharmos para dentro de cada um e buscar essa mudança a partir de mim. Sim. Porque eu cobrar o Vilmar, cobrar o Carluccio ali... muito fácil, né? Mas lá na sua casa, se você fizer isso, lá vai... Mas não, então peraí. Se eu estou sabendo, por que eu não estou usando isso aqui dentro da casa que eu represento, que eu... Então, isso aí é buscar essa mudança de cada um. Acho que cada um começar a entender que se eu fizer essa mudança, o meu irmão aqui, ele vai observar e vai mudar também. Não é eu ir lá e falar para ele mudar. Então, acho que você falou a palavra-chave. É o tal de ensinar pelo exemplo. Ensinar pelo exemplo. Perfeito. Precisamos mudar radicalmente, urgentemente. Precisa modernizar? Sim. Mas eu acho que essa modernização ela precisa vir acompanhada de uma humanização. A gente está desumanizando todas as coisas. E a gente vive num mundo que a tendência é desmaterializar. Não se escrevem mais cartas. Não se escrevem mais WhatsApps, né? Então a gente manda áudio. Então a gente está desmaterializando e no 1,5 para andar depressa. Exatamente. Você escuta. É rápido demais. E a gente está esquecendo de humanizar as coisas. Eu acho que a casa espírita ela não pode esquecer o fator humano. Ali existe um trabalhador, atrás dele, um ser humano. Ali existe um cozinheiro, um passista, um palestrante. Sim. Ali um ser humano. E daquela porta, quando eu falo seja bem-vindo, essa pessoa precisa se sentir realmente bem-vinda, né? Como eu, que já sou frequentador, dirigente, eu preciso da boca para fora também. Exatamente. Então precisa modernizar e precisa mudar. Mas voltar na ideia, né? Talvez se aproximar mais do Cristo primário do que do Cristo hoje vendido no Evangelho, né? Eu preciso ser mais humano, mais alma, menos matéria. Perfeito. A Roberta Hassan fez um comentário aqui, realmente. Importante apostar em confraternizações entre os trabalhadores sem objetivo de trabalhar. Aproximação e acolhimento entre nós primeiro. Para aí sim conseguirmos transbordar para quem chega. Exatamente isso. É exatamente isso. Bom, a gente está com o tempo esgotado aqui, mas eu acho muito salutar uma conversa como essa. Quem sabe, saindo daqui, a gente começa a pensar em buscar essa união aqui entre as casas, que a gente começa a pensar em algo
através do próprio Sintonia aqui, que tem tomado frente de tantas atividades aqui no município, da gente buscar isso. Vamos marcar alguma coisa, uma conversa, sem ser, como a própria Roberta falou aqui, sem ser trabalho, uma conversa, bate-papo, para começar a buscar essa união, porque, como o Vilmar falou, se as casas começam a se unir, o movimento cresce. E é isso que a gente tem que perceber. Quando muitos falam de mudança no movimento espírita, talvez o que a gente precisa mudar é o espírita, né? Lógico, é só. Não, o espiritismo ele é perfeito. Mudar o espírita para tomar sequência dentro do movimento. Bom, gente, eu vou parando por aqui. Agradeço imensamente a participação de vocês. Quem sabe a gente mantém esse grupo de discussão aqui. Quem sabe uma vez por mês a gente senta aqui para conversar, que eu acho que isso perfeito. É excelente, movimenta muita gente participando. Começa daqui. Exato. A gente já começa por aqui. Esse é o primeiro Num bate-papo aqui, a gente começa a fazer uma... Vamos amadurecer mais isso aí, porque eu acho que o caminho é esse, como o Vilmar falou, o Sintonia no Bem está aqui para isso, para ser esse elemento de divulgação. E a gente está aqui, quantas pessoas a gente está atingindo hoje? Quantos nós vamos atingir posteriormente que vão assistir isso aqui? Então vamos aproveitar isso. É essa modernização que a gente está falando, aproveitar os elementos. O canal está aí, está pronto. Que a gente tem para fazer isso. Esse é o podcast Espiritualidades, apresentação e produção são minhas, Carlos Bielo, o Cláudio faz a parte técnica. Hoje a gente contou aqui com o Vilmar, com o Carlúcio, o Emerson e o Elviro. Nós falamos aqui sobre as casas espíritas, a necessidade da gente buscar adequar um modelo, um novo modelo, né, para as casas espíritas. A discussão foi muito, muito enriquecedora. Para quem nos for assistir posteriormente e tiver alguma colaboração, alguma dúvida, quiser comentar, é só mandar no próprio comentário do YouTube, se quiser. Eu estou sempre lá buscando ver se tem algum comentário para eu poder falar depois ou responder, ou então, como eu falei, pode mandar mensagem direto no WhatsApp aqui do Sintonia, 649-9603-1234, que a gente vai estar sempre também monitorando. Para encerrar, convidar o Elviro para fazer uma oração para que a gente encerre aqui com as bênçãos do nosso Criador. Vamos sim. Vamos agradecer essa espiritualidade de luz que sempre nos conduz. E como dito aqui, que seja um pontapé inicial para essa unificação das nossas casas aqui da cidade, que nós possamos sim estender as mãos, abraçar essa doutrina consoladora do Mestre Jesus, como disse o nosso irmão Emerson, humanizar, estarmos presentes com Cristo no coração de cada um de nós, que com essa bênção desse Mestre, nós possamos sim alcançar todos os objetivos traçados por cada um de nós. Assim, Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente por esse momento de luz e paz. Que a tua bênção esteja com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. E nós vamos ficando por aqui. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Fiquem todos em paz e até o nosso próximo episódio.